Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Ridículo, mas classificado. O Flamengo ontem, em uma atuação ridícula, perdeu para a equipe do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mas mesmo assim se classificou com o placar agregado no confronto, terminando em 2-1, o mesmo placar agregado. Os 2-0 do Rio de Janeiro fizeram a diferença e o Flamengo se classificou e eliminou o rival Palmeiras, que ontem jogou como nunca. E o Flamengo deu aquela mancada novamente, quase deu uma flamengada, um Flamengo covarde, um Flamengo insosso, com pouquíssima criatividade, com pouca imaginação e aceitando de forma muito passiva a imposição da equipe palmeirense. A sorte do Flamengo é que no primeiro confronto o Palmeiras foi pior do que o Flamengo e dessa forma o Flamengo fez os 2-0, construiu o placar no Rio de Janeiro e ontem, mesmo perdendo, conseguiu se classificar. O Palmeiras fez ali uma pressão inicial fortíssima, marcou logo aos 8 minutos do primeiro tempo, dando toda a pinta de que iria conseguir reverter, fazer a remontada para cima do Flamengo, muito em função daquilo que a equipe do técnico Tite não mostrava dentro de campo. Palmeiras com 3 zagueiros, com um meio de campo bem ofensivo, somente um homem de marcação, que era o Aníbal Moreno, o restante, jogadores muito velozes, Rafael Veiga um pouco mais recuado para fazer a transição, né? 2 atacantes, Rony e Flaco Lopes. Então foi um Palmeiras que impôs ao Flamengo muita dificuldade desde o início da partida e o Flamengo que no primeiro tempo não conseguia sair desse sufoco. 1-0 foi barato no primeiro tempo, o Flamengo poderia até ter sofrido mais gols, o que tornaria a missão da classificação ainda mais difícil. Para isso, o técnico Tite, que também tem culpa no cartório, por causa das más apresentações que o Flamengo vem tendo em alguns jogos. O jogo que se salvou foi exatamente o primeiro jogo contra o Palmeiras na semana passada. As demais partidas, o Flamengo vem se apresentando muito abaixo e ontem não foi diferente. Mas o Tite, como eu disse, corrigiu um pouquinho ali o sistema defensivo, colocou o Davi Luiz no lugar do Luiz Araújo. Dessa forma o Flamengo parou de sofrer um pouco mais nas bolas alçadas na área. O Palmeiras usou e abusou desse artifício, inclusive conseguiu marcar até o segundo gol, mas para a sorte do Flamengo, o jogador estava em impedimento e dessa forma o Palmeiras ficou só no 1-0. No segundo tempo, Matheus Cunha foi menos exigido do que no primeiro tempo, o número de finalizações diminuiu bastante e o Flamengo conseguiu ter um certo respiro na partida. Chance mesmo a favor do Flamengo, somente uma rara oportunidade, mas há que salientar também o papel da arbitragem, que ontem eu citei aqui no vídeo de Abre o Jogo, o Daronco, e ontem a arbitragem vacilou de novo, a exemplo da primeira partida lá de semana passada, em que o Rafael Veiga deveria ter sido expulso e não foi. Ontem foi a vez do VAR não chamar, nem cogitar chamar o Daronco para ver 2 lances minimamente duvidosos, que seriam pênaltis a favor do Flamengo. Um em cima do Gerson, um pisão que o Gerson sofreu ainda no primeiro tempo dentro da área, e no segundo tempo a bola que bate no braço do zagueiro palmeirense, o zagueiro com o braço totalmente aberto, inclusive até apoiando no atacante Pedro, a bola bate em seu braço, uma jogada que corriqueiramente no futebol nacional é marcado pênalti. Engraçado que no jogo de ontem o VAR nem chamou, mas mesmo assim, mesmo com a arbitragem tendenciosa para o lado alviverde, o Flamengo segurou a pressão e conseguiu sair classificado de São Paulo, como eu disse, mesmo com uma atuação muito ridícula. Está bombando nas redes sociais aí críticas e mais críticas ao técnico Tite, mas eu estendo as minhas críticas também aos atletas, também aos jogadores. O Flamengo em determinados momentos deixa de ser competitivo, deixa de competir dentro do jogo, aceita muito passivamente aquilo que o adversário lhe impõe e dessa forma o Flamengo ontem flertou com o desastre que seria a desclassificação. Não que a Copa do Brasil seja algo maravilhoso, um grande título, imenso, gigantesco, não é nada disso.
é porque a escolha do técnico Tite em poupar contra o São Paulo meio que obrigaria o time ontem a jogar um futebol melhor. E não foi o que aconteceu. Inclusive o cenário daqui para frente é um cenário muito preocupante, pois o Flamengo terá o próprio Palmeiras no próximo domingo, no Maracanã às 16 horas, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Depois tem Bolívar no Maracanã, primeiro jogo de ida da Libertadores. Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, lá no Newton Santos, no Engenhão. Depois Bolívar lá no alto da montanha para definir a sua vida na Libertadores. Então, ou seja, são uma sequência de jogos muito decisivos e que o Flamengo não vem passando confiança ao seu torcedor. O que se imaginou após a vitória de semana passada contra o Palmeiras é que o Flamengo teria uma sequência um pouco mais proveitosa. E jogou mal contra o São Paulo com time de reservas praticamente, e ontem jogou mal novamente com os chamados titulares contra o Palmeiras, onde o Palmeiras se impôs dentro de sua casa. Então fica aí esse imenso ponto de interrogação, como será o Flamengo nessa reta decisiva de mês de agosto, que praticamente vai definir o ano do Flamengo. A primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil será no dia 28 de agosto, mas ainda haverá sorteio para definir o adversário do Flamengo dentro da competição. Então, ou seja, um mês de agosto altamente decisivo, como eu falei para vocês aqui já em outros vídeos, e hoje estou reforçando. Então é preocupante, o desgaste físico em muitos atletas, ele é evidente. O caso do Gerson, por exemplo, Gerson que vem atuando quase em todos os jogos, numa sequência muito pesada. O atacante Pedro, que mesmo não tendo atuado contra o São Paulo no sábado, é um centroavante que hoje o elenco não tem reposição, né? O reserva imediato dele, que seria o Gabriel Barbosa, é um cara que praticamente é carta fora do baralho dentro do Flamengo. Inclusive ontem ele deu mais uma mancada, deu mais uma demonstração da completa e total irresponsabilidade que impera no atleta. Pegou a camisa do Palmeiras, saiu rodando dentro do Allianz Parque, comemorando a classificação do Flamengo, rodando a camisa do Palmeiras. Realmente não dá para entender, né? As Gabizetes, né? Os Gabi Minions defendem ainda o atleta, passam pano pro cara, mesmo após várias e várias varadas na água que o atleta dá, ainda como jogador do Flamengo. Simplesmente pegou a sua idolatria, pegou a sua classificação de ídolo, rasgou e jogou no lixo. Realmente é um absurdo o que ele faz. E engraçado que em campo ele não faz nada. Já tem 22 meses que o Gabriel Barbosa não joga uma partida sequer que seja minimamente decente. Ele entra, não muda nada. Contra o São Paulo ele tropeçou na bola. São brilharecos que ele teve esse ano aí, marcando um golzinho de pênalti, dando uma assistência. Então realmente muito distante. O Pedro faz muita falta quando não joga. Jogadores que o substituem não estão à altura. Então realmente uma sequência pesada que vai trazer aí muitas indagações, muitos questionamentos se o time continuar atuando do jeito e da forma que está atuando. Completamente oscilante, até mesmo dentro das partidas, não passando nenhuma segurança para a sua torcida. Então é isso, galera. Próximo jogo do Flamengo, como eu disse, domingo, às 16 horas contra o Palmeiras, no Maracanã. Partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo está ali disputando ainda o título brasileiro. É um dos poucos que ainda está em 3 frentes. Do G4, ele é o único que está em 3 frentes, pois o Botafogo também foi eliminado na Copa do Brasil para o Bahia. E o Fortaleza já tinha sido eliminado para a equipe rival do Vasco da Gama na outra fase da Copa do Brasil. Já peço para vocês se inscreverem no canal, acione o sininho para receber as notificações e deixa o like porque é muito importante, e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.